Meus irmãos, uma boa noite a todos. Deus nos ajude, Deus nos conforte e nos dê sempre força para poder falar do Evangelho. Agradecer a presença de todos e também quem está porventura nos ouvindo, nossos agradecimentos. Eu quero convocar todos que estão com as suas Bíblias, abrir aos Gálatas, capítulo 5. Enquanto você está procurando, para quem está assistindo ou vai assistir, ou o irmão que está presente no culto hoje, este sermão é um complemento de uma série de estudos que a igreja está fazendo em Gálatas 5, principalmente sobre as obras da carne. Por isso, nesta noite, não será objeto de comentário dos pormenores de cada obra da carne. Os comentários foram feitos e abertos para conversação num formato de os irmãos estarem participando no culto das quintas-feiras. Eu acredito que foram, no total, uns 4 cultos de estudos para nós olharmos e observarmos e desenvolver cada um dos itens, certo? Os irmãos que participaram dos cultos das quintas-feiras, dos estudos, vão poder entender o comentário sobre o executivo desses pecados e indevidos. Como tem um detalhamento ainda recente sobre eles, nós não vamos repetir, mas nós vamos comentar no geral, no apanhado geral, no formato de sermão. Amém? Eu quero pedir para o nosso jovem irmão Renan, e ele vai ler para nós Gálatas 5, do versículo 29 até o versículo 24, e nós vamos prestar atenção. Amém? Irmão Renan, os irmãos acharam Gálatas capítulo 5? Amém. Faça favor, irmão. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Obrigado, meu irmão. Que Deus nos ajude. Oração. Amado Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos capacite para poder desenvolver este culto segundo a sua santa vontade, que o Senhor nos dê discernimento, compreensão para poder comunicar a cada coração aqui presente, a cada alma aqui presente e a quem vai nos ouvir. Que os seus corações possam ser abertos, preparados segundo o Espírito Santo do Senhor, para poder compreender a sua santa vontade em obediência e em nome de Jesus, o supra-exemplo de obediência e servidão entre os homens, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela atenção de todos, pelo comportamento silencioso da igreja. Nós estamos diante de uma série de predicativos carnais, terminando depois também no versículo 22 sobre o fruto do Espírito Santo. E nesses predicativos nós destrinchamos na medida do possível, como já comentamos anteriormente, em estudos durante a semana, de forma que nesta noite nós vamos trazer um comentário
que seria um complemento de todos esses estudos que a igreja tem praticado, desenvolvido, e nós obtivemos resultados surpreendentes na reação dos irmãos que acompanharam os estudos. Graças a Deus por isso. Irmãos, atento à leitura que o nosso irmão procedeu, como a palavra explica o que devemos ser e procurar praticar, ela também ensina o que não devemos ser e nem procurar fazer. Não há meio termo. Não existe meio termo. Se é para servir algum senhor, sirva apenas um senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez, disse que nós não podemos servir a dois senhores. E o impressionante é que ele deixou a relação que deve existir. Ou ame um, ou odeie outro. Para quem gosta de anotar, Lucas 16 e 13, também Mateus a mesma referência. O sermão de hoje é este comentário que detalhamos para os irmãos e o fechamento desses detalhamentos das obras da carne. Observamos e comentamos uma por uma, de modo que hoje nós vamos trazer para você o comentário que possa nos fazer entendedores segundo a vontade do Senhor e juntar todas essas peças para poder ser mais atuante na vontade do Senhor. Paulo cita, enumerando 17 obras da carne, segundo a versão que nós temos na igreja, que é Almeida Corrigida e Fiel. E também ele alastra estas 17 obras de forma ilimitada nas ramificações semelhantes a estas que lemos. Então não é baseado em 17 como se fosse pecados capitais do apóstolo Paulo. Ele se alastra, abre um leque e coisas semelhantes a esta, Paulo deixa claro e escreve para nós que nós não devemos fazer, como está no versículo 21. A peça-chave desse sermão apresenta a impossibilidade real de ser parte do reino de Deus, sendo praticantes das obras naturais dos desejos pecaminosos e corruptos. Como esses apetites carnais são tremendamente malignos, não é possível ser do Senhor praticando essas más obras. Eu quero pedir para o irmão Nilson me ajudar para que nós possamos, e você aberto no capítulo 5, versículo 19, aqui nós vemos, eu vou ficar mais aqui ao lado, só para você ver, nós vemos que Paulo deixou bem explícito para nós todos esses 17 pecados e obras da carne. E nós dividimos para os irmãos que tem os pecados religiosos, que é a idolatria, feitiçaria e heresias. Pecados sexuais, prostituição, lascívia, fornicação, adultério e impureza. Os pecados sociais, inimizades, contendas, porfias, iras, ciúmes, emulação, peleja, facções e inveja. Nós derivamos alguns. E pecados pessoais, que são as bebedices e a glutonaria, que surpreendeu a igreja quando nós entramos em detalhes sobre bebedices e glutonarias. Terminando estas derivações que nós fizemos, nós vamos dar continuidade ao comentário para você entender o quão malignos são essas atitudes. E que Deus discorda, não aceita e não há como pertencer ao reino do céu sendo praticante dessas más e malignas obras. Amém? Vamos continuar. Como nós estamos diante dessas ramificações, a partir de agora nós vamos comentar com os irmãos alguns versículos e vários versículos bíblicos. Provavelmente não vai dar tempo de você procurar um por um. O irmão que tiver
mais atenção nessa pregação de hoje e quiser depois, nós temos a relação dos versículos e também vai estar na própria gravação. Primeiro ponto, como nós estamos inteirados que esses pecados não são de forma alguma aprovados por Deus, Paulo diz em Romanos 8 e capítulo 8 e versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Este versículo aos Romanos encaixa aos Gálatas, porque o Senhor salva para a vida. Então ele não receberá nenhum de nós como um jogador de vocação carnal. Não se engane, nenhum de nós. Da nossa natureza não se garimpa bem algum. De forma alguma nós vamos encontrar alguma coisa vindo de nós. Jeremias soltou alguns versículos: maldito o homem que confia no homem, e que o homem é de natureza má continuamente. Romanos capítulo 1 e capítulo 2, como o irmão Renan já pregou para nós. Nós não temos dúvidas a respeito da nossa natureza. E Paulo manifesta também em Romanos capítulo 7 e versículo 18, agora se autodeclarando a respeito da sua própria pessoa, e ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Obviamente, quando Paulo diz na minha carne, não significa exatamente o corpo em carne e osso, refere-se à velha natureza da alma, entende-se? O corpo é instrumento de execução da natureza de quem comanda, de quem é o Senhor. A verdade é que a velha natureza não é aniquilada com a conversão. Não se iluda. A velha natureza não é aniquilada com a conversão. Ela está aí, em cada um de nós. E ela está bem na espera, pronta para se manifestar. E cada um de nós sabemos da luta que nós temos contra essa velha natureza. Não há segredo. E isto, irmãos, é terrível. De forma alguma podemos retornar ao comando das nossas novas empreitadas a serviço do reino eterno com o ressurgimento dessas coisas horríveis que nós vemos em Gálatas 5. Não podemos mais retornar a esses antigos comandos. Embora a velha natureza não deve ter mais poder legal de domínio em nós, a questão é de domínio a quem você serve, ela revela o quanto somos fracos. Essa natureza nossa nos revela o quanto nós somos fracos. Os seus desejos são ardentes para nos afastar do serviço exclusivo do reino de Deus. Esses impulsos da carne são manifestações explícitas da inimizade contra Deus. Os desejos concupiscentes da carne sempre conduzirão à morte, como nós lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Quem vive nesse domínio é morto. Paulo passou por essas reflexões sinceras e concluiu que, Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo questiona. A única maneira de triunfar sobre esses apetites naturais da carne é andar no Espírito Santo do Senhor, até que Jesus volte. Isto é uma dedicação, renúncia, entrega, vocacionados à obediência a Deus. Os escritos em Gálatas 5:16, e eu peço por Davi retornar a 5:16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Este é o caminho.
ande em espírito. Quando você anda em espírito, você anula essas forças miseráveis da velha natureza. Então nós não vamos cumprir obediência a uma natureza que ainda existe, quando o Espírito do Senhor tem poder de mando e comando sobre as nossas vidas. Isso vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria. Longe de estar extirpada de vez a velha natureza, ela está no estado bem latente, quieta, pronta para se manifestar. Portanto, irmãos, a regra é: andai em espírito. Vigie, ore, busque as coisas celestiais. Por isso que Paulo também escreveu aos irmãos de Colossos, no capítulo 3 e versículo 5. Observe, é tema de estudo que nós fizemos há alguns anos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, que são alguns itens que se encaixam em Gálatas 5. Mas o interessante é que Paulo diz: mortificai. Paulo alerta aos irmãos de Colossos, ele não escreveu para pagãos ímpios, ele estava escrevendo para a igreja. Ele não escreveu para os ímpios, para os pagãos. Ele escreve para nós mortificarmos os nossos membros que estão sobre a terra. Define eles. Mortificar, irmãos, e não sei se os irmãos lembram do nosso estudo, no original está prática de matança. Prática de matança, no sentido de uma batalha, em que o lado deve ser definido. E nós devemos levantar bandeiras sobre qual lado nós estamos, como numa batalha, e matar um por um quanto aparece nas nossas vidas. Irmão, não pense na ignorância ou na ingenuidade, imaginando que depois de um salvo, arrependido, batizado, tomando a ceia, e alguns se iludem com essas forças místicas que não existem, não se iludam com isso. Nada mais é necessário fazer, os problemas estão resolvidos, é uma ilusão e não se prega isso na igreja. Não. A partir desse momento, quando você entrega, toma a ceia, é batizado, seus problemas não resolveram, é que a batalha começou. Agora você definiu um lado. Agora você deve ter postura. Então vai iniciar perseguição. As coisas que eram normais agora são anormais, atípicas. E eram relevantes, agora devem ser irrelevantes. Sendo assim, vai ser assim até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é somente Ele que nos livra destes males. Amém. Não podemos de forma alguma diminuir o alerta quando Jesus ensina os seus discípulos para uma realidade que eles deveriam experimentar ainda mais na ausência deles. Não que eles não tinham, mas eles iam experimentar. Em Mateus capítulo 24, a partir do verso 10, apenas 3 versículos, olha o que Jesus disse: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, obviamente, Jesus tratava de provações externas. Neste texto nós lemos Jesus tratar de provações externas. Sem dúvidas, elas são potencializadas com as tentações íntimas das concupiscências da carne. Por exemplo, um dos seus discípulos e vários dos seus discípulos o abandonaram por causa do medo. Medo dos homens. São as provações externas. Jesus, em um dos seus últimos sinais de alerta para a retidão, disse, pela terceira vez em 3 cultos nós lemos o mesmo versículo. Os irmãos que acompanham estão anotando. Em Mateus 26 e 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual carne? A velha natureza. A velha natureza ainda é fraca. Porque quando eles estavam nas suas últimas horas, Jesus e os seus discípulos, junto naquele jardim das dores, no Getsêmani, Jesus alertou os seus discípulos sobre esta fraqueza que por toda a vida acompanhará os salvos até o dia que Jesus retornar. Pedro experimentou uma queda, irmãos, vocês lembram? Poucas horas depois dessa palavra de Jesus, negando por 3 vezes. A natureza já estava com todo fervor. Pedro dizendo que não ia trair, Jesus o repreendeu, e com toda a repreensão de Jesus, mesmo assim, Pedro negou Jesus. Disse uma coisa, praticou outra. Isto é a nossa fraqueza. Isto é. Por isso, longe de estar morta, a natureza que herdamos em Adão. Embora os crentes em Jesus pertençam ao Senhor, mortos para o pecado, ainda vivemos num mundo 100% pecaminoso e maligno. Esta terra contagiante e a velha natureza, combinados, deve ser estranha para os filhos de Deus. Então você vai sofrer, mas vai ser vencedor. Você vai ser tentado, provado, mas o Senhor vai te dar o suporte. Como a palavra diz, que nenhum de nós vai ser tentado ou provado além das nossas capacidades. Quando Paulo diz em Romanos 7,19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço, nós vemos um tremendo conflito íntimo, uma discordância íntima, uma fragilidade, uma decepção íntima. E também ele diz em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Todos nós que servimos ao Senhor de boa vontade, nos entregamos a Ele, nós temos esta percepção da ausência, da incapacidade de não fazermos mais que gostaríamos de fazer. E nós devemos observar se é que nós estamos nos aplicando a fazer. O apóstolo não está se desculpando e nem fugindo da sua responsabilidade quando ele escrevia nesses temas. A sua dor era por não fazer acontecer 100% do bem que ele buscava operar. As virtudes do fruto do Espírito Santo do Senhor, como nós vemos em Gálatas 5:22. Por isso o seu sentimento de miserável diante da sua ineficiência e incapacidade, embora com tanta vontade de acertar. Quando alguém manifesta orgulho, obviamente, não se colocará no lugar de um pobre e miserável. Devemos atentar de como anda o sentimento de si mesmo de cada um de nós. Quando nós olhamos para nós, crente que se justifica ao invés de se humilhar e se arrepender, carrega sintomas do orgulho da carne, então é carnal. A real comunhão com o Espírito nos dá sentimento de incapacidade pessoal. Quanto mais comunhão no Senhor, mais a certeza que somos incapazes, que somos fracos. E a necessidade cada vez mais dependente de Deus. Então, irmãos, diante dessas premissas, nós concluímos: somos miseráveis mesmo. Sem Deus nada podemos fazer. A vida em Cristo sempre exigirá renúncias, dedicação e agonia. Sempre. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a tomar a cruz de cada dia. E quem não tomar a cruz, não pode seguir Jesus. Ele nos ensinou para que, de fato, pudéssemos seguir os seus passos nessa maravilhosa caminhada do seu propósito com Ele. Por isso que Paulo exortou a igreja dos Tessalônicos com a melhor receita a favor das atitudes daqueles que carregam a cruz de Cristo, sem meio termos. Observe
em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 22. Bem curtos os versículos. Regozijai-vos sempre, isto é constância. Orai sem cessar, isto é nunca parar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isto é contentamento total e agradecimento e gratidão de tudo, qualquer evento que acontece em nós. Não extinguais o espírito. É um versículo de muito debate, mas você pode amenizar a atuação de Deus na sua vida, porque Deus não trabalha em conjunto com essas obras que nós vimos, ou é um ou é outro. Não desprezai as profecias. Quem despreza a palavra de Deus dá abertura para a sua velha natureza. Examinai tudo que vem na sua frente, mas guarde para você apenas o que faz bem e retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Sabe quando começa o mal? Na aparência, não na execução dele. No outro lado comportamental, o próprio apóstolo sentencia os praticantes assíduos das coisas velhas, escrevendo. Veja o versículo 21 do nosso texto principal. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como o irmão Renan leu, Paulo agora está deixando bem claro aos irmãos que era uma declaração, um édito para ser seguido, e aqueles irmãos já tinham conhecimento dessas informações, sendo bem grave e comprometedor. Na abertura deste assunto, Paulo apela para a responsabilidade da liberdade conquistada em Cristo. Nós não podemos abusar dela. Isto é, não fazer mau uso da graça, retornando a ser dependentes do jugo da carne. Veja Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não retorne, não dê meia volta, não olhe para trás. Quem olha para trás, irmãos, não é digno de tomar o arado, não é digno da tarefa que Deus lhe deu. Então não retorne. O uso correto da liberdade e acompanhado da simplicidade, que é objetivada na humildade, é que temos em Jesus Cristo, no Espírito Santo, uma nova lei íntima que produz em nós retidão, e alcançamos pela graça do Senhor. E Pedro escreve em 1 Pedro 2,16, como livres. A liberdade de Cristo nos deixa como livres. E não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Servos de Deus desconhece temas maliciosos, envolvimentos maliciosos, que é uma das 17 obras da carne. Quem está no serviço do Senhor deve militar como servos leais. As igrejas e os crentes das igrejas, nós precisamos de dedicar mais lealdade ao Senhor. E isso nós devemos nos aplicar, compromissados com a crença que um dia nós professamos seguir, andando na fé e na esperança, como exemplares soldados de Deus. Paulo também emite exortação geral aos irmãos em Roma, mais uma vez, capítulo 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Cuidado aqui, irmão, é estar olhando com atenção, é estar observando. Olha, uma coisa ou outra, reveste do Senhor, ou você vai estar olhando para as concupiscências e dando oportunidade para elas. De modo semelhante, também Pedro aborda o assunto aos irmãos das 5 províncias da Ásia. Como ele escreveu na primeira carta, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha que apelo, irmãos. Peregrinos, gente de fora, não somos dessa terra.
Em terra estranha estamos, somos forasteiros, e como forasteiros, como nós vamos nos misturar com a terra estranha, com os objetos que para nós são de terras estranhas? E com certeza vão combater contra a alma. Observe que esse assunto de abstenção é ausentar-se do desejo do pecado. Ausente-se da fonte do pecado. Não era um tema particular de uma e outra igreja, como sempre, será até os dias finais na vinda de Jesus. É um aviso geral a todos os irmãos e a todas as igrejas. Nós elencamos várias referências em Romanos e Pedro, poderíamos ver em outras, Tiago, carta de Paulo a Tito, as orientações que Paulo escreveu a Timóteo, poderíamos estar lendo as cartas apostólicas. Nós encontraremos cada vez mais orientação do que fazer e do que não fazer, do que agrada o Senhor e do que desagrada o Senhor. Não falta fonte, falta obediência. Não falta informação, falta compromisso. Todos nós, nesses tempos que nós vemos Paulo escrever a 2 Timóteo capítulo 3, que tempos difíceis serão cada vez mais, nós não temos mais, irmãos, opção de ficar nos resguardando entre coisas que ainda alimentam a nossa carne. Dedique-se ao Senhor. Os apóstolos estavam emitindo um urgente tema de apelo sobre a velha natureza que ainda está presente em todos os crentes no Senhor Jesus. E está presente durante toda a história da igreja, até o dia que Jesus voltar. Vai existir essa peleja íntima no povo de Deus. E isto até o dia da redenção final. Os crentes fiéis têm vontade de acertar sempre. Você tem, meu irmão, vontade de acertar? Tem se dedicado? E por mais que se esforçam, nunca acertam como gostariam. E é bom ter esse raciocínio, essa certeza. E Paulo foi confesso nesse estado de sentimento miserável, por não emplacar como ele gostaria diante do que ele sabia fazer. Gálatas 5,17, mais uma referência da nossa leitura, porque a carne cobiça contra o espírito. Guarda essa palavra cobiça. E o espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Atente a esse versículo. A carne cobiça contra o espírito. Desejo, a nossa carne, a nossa alma, como Pedro escreveu, ela tem desejo de possuir tudo que é contra o espírito do Senhor. Veja que o espírito não cobiça, ele apenas é contra. Entendeu? Ele apenas é contra. O espírito, irmãos, dá fruto. O fruto do espírito é um chamado à santidade. O fruto do espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Senhor gera em cada crente fiel. É o saldo de uma vida em comunhão com Deus e com os irmãos da igreja. Todo crente liberto do pecado, e creio que os irmãos estão interessados no verdadeiro propósito de libertação do pecado, não poderá ser dificultoso em adquirir hábitos frutíferos para o benefício do reino eterno. Ah, irmãos, isto é quando acontece a comprovação de uma eleição edificante que agrada o Senhor. Por exemplo, no ensino que Jesus nos trouxe a respeito da videira verdadeira, ele mostra que alguém que é salvo por ele não anda produzindo frutos ou obras diferentes do fruto do Espírito. E se alguém que diz estar no Senhor e não produz frutos do Senhor, é claro, irmão, precisa de repensar a sua salvação. Obrigatoriamente, nós precisamos dar frutos.
Porque nessa parábola Jesus disse que quem não dá fruto, ele corta. Ele corta. É significativo que o apóstolo diferencia entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Essas obras naturais são realizadas pela raça humana, as obras da carne, enquanto o fruto do Espírito é somente produzido quando ligado à videira. Não há outro meio, apenas na videira verdadeira, no nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós pode dar fruto ao Senhor se não for através de estar ramificado na videira de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, isto é, Jesus dizendo, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, para concluirmos o sermão de hoje, atente. As obras más dependem de maquinação humana, isto é, da concupiscência, enquanto o fruto do Espírito depende do Senhor. E não é uma indústria, ele brota. Ele brota. A diferença é a mesma que existe entre uma fábrica ou uma indústria e um jardim com uma videira. Fábrica não produz frutos. Industrializa qualquer coisa da mente dos homens, mas nunca produz um fruto. Nenhum sequer. Fruto é singular. Está escrito no singular, porque o Espírito produz apenas uma qualidade de fruto, e único, semelhante com Cristo. Jesus é apenas Ele. Devemos ser semelhantes apenas a Jesus. Amém? Quando nós olhamos para Gálatas 5:22, eu gostaria que o Davi projetasse para nós. Quando nós vemos Gálatas 5:22, das 9 virtudes do Espírito, elas estão descritas e descrevem a vida do Filho de Deus no modelo santo para cada um de nós. E como Paulo escreveu no versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne nas suas paixões e concupiscências. Em outro momento, a carta aos Efésios, em capítulo 5, versículo 9, Paulo escreve, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. É Jesus nosso Senhor fazendo uma atuação nobre em nós miseráveis. Você tem consciência da obra maravilhosa que Jesus faz em nós? E você tem consciência de que Ele pode fazer ainda mais? Por quanto mais nós nos dedicarmos à obra do Senhor? Eis, irmãos, que os tempos estão correndo. Nós vemos irmãos envelhecendo e o tempo passando. Paulo diz que nós devemos remir o tempo. Isto é fazer bom uso do tempo que Deus nos deu. Você nunca está perdendo tempo quando está na obra do Senhor. Mas você, além de perder tempo e ser um miserável, quando está na obra do mundo, na velha natureza. São dois únicos caminhos. Um eficiente lhe traz a vida eterna. O outro te leva para a morte. Não é um culto ameaçador. É apenas para você estar ciente de que Jesus veio para te resgatar, para te dar uma nova oportunidade diante de Deus. Se você é um irmão dessa igreja e está em pecado, arrependa-se. Não deixe essas coisas serem práticas da sua vida. Se você ainda não conhece Jesus, deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer uma obra e te transformar. E arrebentar essa petulância da velha natureza. E colocar em você uma vida nova que te faz diferente. Nós não podemos admitir, dizer que nós somos assim mesmo, sendo que Jesus tem que ser maior que a nossa personalidade.
E Ele é capaz de, além de te salvar, te dar uma nova vida. Amém? Porque Ele poderia salvar e deixar do jeito que está. Mas não. Ele nos salvou e nos deu uma nova vida. Uma vida em abundância. Tira-nos da miséria para nos colocar como servos de Deus e filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Até mais ver, se Deus nos permitir. Amém.